A existência de vários partidos políticos em um país reflete o espírito democrático de uma nação? E esse multipartidarismo é capaz de evitar a concentração de poder? Na edição do Reflexões de hoje, nós contamos com a presença do juiz de direito, Dr. Richard Paikin, e da advogada especialista em direito eleitoral, doutora Gabriela Hollenberg. Confira agora um pouco mais sobre a trajetória profissional deles. Richard Paikin, magistrado e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, juiz auxiliar de gabinete no Supremo Tribunal Federal, membro do Grupo de Pesquisa sobre Reforma Política da Faculdade de Direito da USP. Gabriela Hollenberg, advogada, especialista em Direito Eleitoral, secretária-geral da Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, fundadora da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados aqui no estúdio e lembrar que, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, nós dispomos de mais de 30 partidos registrados no TSE. E eu gostaria de começar a conversa com o Dr. Richard perguntando sobre as vantagens e desvantagens do multipartidarismo. Bom, o multipartidarismo ele tem dois pressupostos. Em primeiro lugar, que cada partido tenha condições de buscar o poder em condições de igualdade com os demais partidos. Em segundo lugar, que haja uma defesa dos interesses das minorias, né? Me parece que há três desvantagens. Vou começar pelas desvantagens, porque as vantagens elas têm condicionantes, né? Em relação às desvantagens, em primeiro lugar, é a flexibilidade das ideologias que nós temos com esse excesso de partidos que nós temos no Brasil. Evidentemente, não é possível que um país tenha 30 partidos com 30 ideologias diferentes e 28 legendas hoje com assento no Congresso Nacional. Em segundo lugar, é a debilidade da governança política, né? É difícil nós fazermos, o governo fazer o acordo com tamanho número de partidos. E em terceiro lugar, que me parece um grande problema a ser vencido, é o enfraquecimento dos partidos políticos. As vantagens, me desculpe, nós podemos colocar as condicionantes. Por quê? Porque os partidos têm que saber fazer os acordos. Se o sistema não admitir os acordos, o multipartidarismo não vai funcionar. Mas se funcionar, o fará bem e possibilitará que a sociedade possa trabalhar com um sistema de concessões, né, alcançando um sistema democrático, me parece mais razoável. Me parece, então, que essa questão de multipartidarismo está intimamente ligada com a questão da governabilidade também, não é mesmo? Sem dúvida. E também com a questão da democracia, né? Me parece que, de alguma maneira, também encaminhando aqui essa demanda, o multipartidarismo ele permite justamente que haja a manifestação de diversas vertentes, de diversos espectros políticos e ideologias, né? E, de alguma maneira, é necessário que eles possam permitir a governabilidade, né? Então há sempre esse choque que o Dr. Richard estava aqui colocando. E aí a minha pergunta é a seguinte: o Poder Judiciário já foi chamado a tentar equacionar essa difícil equação, esse difícil entrosamento entre essas questões, né? Qual que é a posição que o Poder Judiciário tem assumido e qual é o impacto que o Poder Judiciário tem provocado no nosso sistema? Bem, na minha concepção, o Poder Judiciário tem sido muito protagonista nessa questão dos partidos políticos e tem influenciado muito, inclusive, na nossa recente, no nosso momento atual, de termos aí mais de 30 partidos políticos. E por quê? Porque primeiro o Congresso Nacional chegou a aprovar uma cláusula de barreira, que estava em vias de ser aprovada quando o próprio Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional por entender que feriria aí o princípio do pluralismo partidário, enfim, que seria protegido pela nossa Constituição. E com isso, a gente teve a perpetuação desse modelo multipartidário, que traz aí uma série de desvantagens, como o próprio Dr. Kim já falou. Mas, além disso, a gente teve também decisões do Supremo em relação à questão da fidelidade partidária, que também veio no sentido de tentar moralizar o sistema, no sentido de que, na verdade, o partido político seria aí um representante do eleitor e o partido político intermediário entre o candidato e o eleitor.
mas que o TSE, quando foi elaborar essa resolução da fidelidade partidária, trouxe a questão da criação do partido político como uma das causas, uma das justificativas para que aquela pessoa pudesse se desfiliar sem perder o mandato. E daí a gente teve uma série de desdobramentos, uma série de problemas que vieram dessa decisão. Né? Enfim, teve também o caso da verticalização, né? Que o judiciário também se manifestou. Com certeza. Contrariamente à decisão do legislativo. Eu acho que o país poderia ter resolvido melhor essa questão do multipartidarismo, da criação excessiva de partidos. Mas desculpa, o país com o Poder Judiciário ou o Não, país... não, digo o país como um todo. Como um todo. No momento em que foi aprovada a Lei 13.107, de março de 2015, agora, né, que estabeleceu mudança na lei dos partidos políticos e poderia ter aumentado os critérios para a criação dos novos partidos. Foi muito tímido essa modificação legislativa que houve, né, apenas fazendo referência a que as pessoas que eventualmente assinassem pela criação dos novos partidos políticos fossem pessoas não filiadas a partidos. Existem alguns requisitos que estão previstos na lei em relação à criação desses partidos políticos e na visão, né, dos nossos convidados. Eu queria saber se vocês acham que esses critérios seriam critérios muito flexíveis, né, e acabariam realmente permitindo a criação aí desses partidos nessa proporção, e isso de certa forma também não geraria um enfraquecimento das representações? Na verdade, para nós modificarmos o status quo, são necessários diversas propostas de mudança, né? Em primeiro lugar, me parece que a questão da cláusula de barreira tem que ser repensada, evidentemente, né? Em segundo lugar, esse multipartidarismo, ela quebra, na verdade, o cerne que é o idealismo, né? O idealismo que é o substrato concreto da formação de qualquer partido político. Isso tem que ser repensado com urgência. Não é possível que nós tenhamos mais de 30 ideologias dentro do país. Em terceiro lugar, nós temos que ter mecanismos que alterem a questão da representatividade. Não adianta nós termos um multipartidarismo em que não haja respeito à representatividade. A questão do distritão, né, tem que ser mencionado, porque a ideia do distritão me pareceu que era muito boa, de nós termos eleições majoritárias para as cadeiras do Legislativo, que representaria uma quebra um pouco desse intento, né? Eu me preocupo muito com o distritão, porque eu acho que ele vai justamente na contramão. A gente teria aí, cada um seria partido de si mesmo, porque, né, cada um estaria ali com seus eleitores, o partido deixaria de ser importante, né? Os puxadores de votos teriam aí maior importância. Mas não haveria quebra das coligações, não é essa a ideia também, né? Na verdade, pelo distritão a gente não precisaria, né? Porque cada um teria que ter, os mais votados, né, que são eleitos, né? Sim, mas possibilitaria de qualquer forma pactos e coalizões de ideias, que é o que a gente... E de certa forma não iria ser mais fiel à vontade do eleitor, eu diria, porque no sistema proporcional, de acordo com esses cálculos que são feitos, nem sempre no candidato que se vota é efetivamente aquele que efetivamente vai chegar ao poder. Então, será que não seria uma forma realmente de pensar nessa questão? Na verdade, eu defendo muito o nosso sistema proporcional, porque, assim, eu acho que a gente, com pequenas mudanças, a gente teria grandes resultados, como, por exemplo, o fim das coligações. Eu acho que, na verdade, o nosso sistema ele tem as distorções que tem hoje por conta das coligações, porque a gente tem partidos que se unem, não tem nenhuma afinidade ideológica, e que se unem, e que aí você vai fazer a lista de candidatos é devida conforme, né, os mais votados daquela coligação. Então, o que aquela coligação representa ideologicamente para o eleitor? Nada. E, na verdade, ela é só um instrumento para que aquelas pessoas se elejam. Então, ela perdeu a razão de ser. Essa questão, por exemplo, da distribuição do fundo partidário e tempo de TV, para quem nunca teve nenhum cargo, não elegeu nenhum candidato, isso é uma questão realmente que tem que ser pensada. O Congresso Nacional aprovou agora uma cláusula de barreira de apenas um parlamentar. É muito tímido também, mas a gente sabe da dificuldade que tem também, até por termos aí 28 partidos, de se aprovar em uma reforma mais significativa em relação a essa questão.
De qualquer forma, é um movimento, né? Nós temos países como a Espanha, que está saindo de um bipartidarismo para um multipartidarismo, e de outro lado a Itália, que está saindo do multipartidarismo para uma redução do número de partidos, né? Então, o Brasil necessita chegar no meio termo, porque realmente fica difícil nós termos mais de 30 representantes de ideologias num país como o nosso. Mas, de fato, acredito que a gente precisa sempre tomar uma precaução muito grande, acho que é nesse sentido que a doutora Gabriela também coloca, para que a gente não promova um experimentalismo aqui no país, porque nós temos um sistema eleitoral que, ainda que seja proporcional e estabeleça uma série de regras, não é, sobre quem vai efetivamente ascender e obter o mandato, não necessariamente o mais votado, ainda assim, nós temos um histórico muito grande, de um sistema que é consolidado e que talvez com pequenos ajustes, como dizia a doutora Gabriela, pequenos ajustes a gente possa construir um sistema melhor, porque mudar completamente o sistema, eu sempre fico também com uma preocupação de como é que ele vai no Brasil se desenvolver, porque cada país é uma realidade distinta, culturalmente. Sobretudo porque nós somos um país continental. Exatamente. E multifacetário, em termos de sociedade, E a minha preocupação vai muito no sentido de como nós vamos garantir a representação das minorias. A gente tem acompanhado um Congresso hoje muito mais conservador, então as pautas mais progressistas são sempre muito mais difíceis de ser aprovadas. Como é que a gente vai conseguir isso num sistema majoritário? Então, como é que vai ficar a representação das minorias? Isso me preocupa bastante. O Dr. Richard nos trouxe uma questão bastante interessante ao fazer a análise dessa questão do multipartidarismo no mundo, trouxe aí a experiência da Espanha no que diz respeito ao bipartidarismo. E a pergunta que eu faço agora é se, na sua visão, seria o caso de mudar esse sistema de multipartidarismo? Volto a insistir, o multipartidarismo não é ruim. A necessidade de dois ajustes. Em primeiro lugar, estabelecer coerência no sistema, ou seja, os partidos eles têm que ter uma ideologia e que possa efetivamente representar. Em segundo lugar, nós temos uma crise de representatividade no atual sistema de multipartidarismo brasileiro. É isso que nós temos que repensar. O professor Maurice Duverger, há uma lei chamada Lei Duverger que diz que no sistema majoritário é melhor que se adote ou acaba se adotando um sistema de bipartidarismo, enquanto que no sistema proporcional o melhor sistema que se adequa é o multipartidarismo. Não sei se isso está a funcionar bem no nosso país. Não sei, talvez o professor André possa trazer a experiência dos Estados Unidos a respeito dessa... Eu acredito que, doutor Richard, de fato, no Brasil nós temos ainda que fazer algumas adaptações, mas não que um modelo bipartidarismo por si só será suficiente para eliminar qualquer tipo de dificuldade. Basta olharmos a história recente dos Estados Unidos, que nos traz muitas lições. A primeira delas, inclusive, é a do disputa, ficou célebre, que chegou à Corte Suprema entre Bush versus Al Gore, em que não se chegou a sequer analisar o mérito da questão, e, portanto, todo o tema da representatividade ficou prejudicado. Mas, mesmo no tema de governabilidade, basta vermos aqui recentemente o caso do governo Obama, que teve diversas dificuldades e bloqueios por parte do Congresso Nacional em relação aos temas da sua campanha política e da sua bandeira. A gente teve um período de ditadura, que os Estados Unidos nunca enfrentaram. Então, acho que também tem uma questão da consolidação da nossa democracia. Os nossos partidos são muito recentes, enfim. E a crise de representatividade, ela é uma realidade. Até por isso é que eu coloco mais uma vez, eu acho que, na verdade, se a gente tivesse a necessidade de que os partidos se diferenciassem já na eleição, porque daí eles não estariam coligados, eles é que teriam já a necessidade de se diferenciar um do outro para que o eleitor tivesse aí um estímulo para escolher aquele partido. Mas não é que a gente não vê isso. Na verdade, as pautas, os programas de reformas, os programas políticos a serem implementados são muito semelhantes. Os próprios estatutos partidários são muito semelhantes. Então, mesmo partidos que nós consideramos de direita ou de esquerda, se você for pegar o estatuto, você não consegue diferenciar muito. Eu concordo plenamente com a doutora Gabriela. Nós temos um sistema de coligação geométrica variável que
faz ocorrer esses paradoxos, né? Em 2012, salvo engano, nós tínhamos 55 municípios em que PT e PSDB estavam coligados, né? Como explicar para a população algo similar como esse, né? Que é a falta da verticalização, nesse caso, Exatamente. por exemplo. Né? Daí a série de críticas que por vezes são feitas às decisões judiciais, mas de alguma maneira surpreendente, porque esse é um assunto, né, que geralmente a teoria trata da seguinte maneira. É uma questão democrática? Dizem que o judiciário deve garantir sempre aquelas condições ideais iniciais, ou seja, o voto, né, o voto direto, secreto, universal, a liberdade de expressão. Então, quando o judiciário age nessas temáticas, ele seria legítimo. Né? E o judiciário tem agido nessas temáticas quando profere essas decisões. Mas talvez ele sofra críticas por nem todos estarem de acordo com as decisões finais, não é? Mas, na verdade, o que acontece? A gente tem um partido nacional em tese, né? Porque é justamente isso, a gente tem vários partidos dentro de um mesmo partido, várias correntes ideológicas dentro de um mesmo partido. Então, e os próprios partidos eu acho que a crise de identidade começa dentro dos partidos. A gente não tem democracia intrapartidária, né? Você tem uma elite que define quais são as posições. O Diretório Nacional é que define quem é que vai coligar, e sempre vai estar pensando na eleição, e é exatamente por essa razão que ele pensa na coligação. Ele não pensa na coligação porque aquele partido tem uma afinidade ideológica com o meu partido, não. Ele pensa simplesmente se o cálculo dos candidatos daquele partido vai beneficiar o meu partido, se eu vou conseguir eleger alguém ou não. Então, esse é o grande problema. Então, a questão da democracia interna é uma questão muito sensível e que a gente precisa enfrentar, mas enfrentar lembrando que na nossa Constituição a gente também tem a autonomia partidária. Então, né, e ter esse equilíbrio. Mas não é uma questão que é colocada, os partidos não têm interesse nisso. Né? E aí eu aproveito para puxar o gancho da questão da participação das mulheres nisso. A gente não tem mulheres nas executivas dos partidos, a gente tem cotas de candidatura, mas a gente não tem nenhuma previsão de que teria uma cota dentro do partido. E o número é muito inexpressivo ainda, né? Quando você observa essas candidaturas que são lançadas em relação à bancada masculina, vamos dizer assim, nas eleições, não se compara. Então... Claro, porque você tem um mínimo de 30% de candidaturas. E dentro do partido você não tem necessidade, não tem ninguém no diretório. E quem define para quem vai o tempo de propaganda eleitoral e para quem vai o financiamento de campanha? É o diretório. Então, se não tem mulheres participando desse diretório, logo elas não recebem tempo de TV e não recebem recursos de financiamento do partido. Ou seja, dentro do nosso sistema nós ainda temos muita coisa para afinar. Né? Antes de pensar talvez em abandonar um sistema que não funciona, porque na verdade ele pode ainda não ter sido muito bem afinado. Sem dúvida. Há crise de representatividade exatamente dentro dos partidos. Né? Com o número inexpressivo de mulheres. No Congresso Nacional nós temos o quê? 10%, 20% daqueles que se declaram negros ou pardos. Quer dizer, fica realmente difícil nós falarmos de representatividade popular, né, com esse quadro que nós temos. No que diz respeito à questão da reforma política, existe alguma solução para esse problema no que se tem debatido? Eu não saberia dizer qual seria a solução. Né? Muitos já pensaram na questão até da candidatura avulsa, né, de se inserir dentro do nosso sistema. De fato, o Brasil está fora da grande maioria dos 271 países. Né? Nós temos apenas 10% dos países não admitem candidatura avulsa no Executivo e no Legislativo. O Brasil é um desses países, né? Seria algo para se pensar, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos a candidatura avulsa ela é de certa forma inexpressiva. Né? Então no âmbito do Legislativo local, me parece que não chega nem a 1% o número de candidaturas avulsas em que a pessoa consegue se eleger. Né? No Senado vai algo em torno de 10%. Né? E me parece que no Legislativo Federal hoje não tem nenhum, né, eleito sob esse sistema de eleição por candidatura avulsa. Eu acho que o momento político, uma reforma política, teria que ser agora. Evidentemente é o melhor período, o primeiro ano
após as eleições majoritárias, né, nacionais, parece que gerais, majoritárias, seria o melhor momento. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo essas discussões, inclusive na base, né? As pessoas não estão discutindo. Falta, a meu ver, até essa educação política, né? Eu vou me desculpar, mas tem um provérbio chinês, eu não sou chinês, sou descendente de coreano, mas que diz o seguinte: se tens planos para um ano, plante arroz. Se tem para 10 anos, plante uma árvore. E se tem planos para 100 anos, eduque o seu povo, né? Evidentemente, não estamos falando de um país democrático, mas me parece que essa reforma política ela não vai acontecer em breve, infelizmente. Só poderá acontecer com uma educação política efetiva do povo, né, onde isso seja discutido, isso que nós estamos discutindo, seja feito na base. É preciso uma conscientização, né, nesse sentido. Com certeza, na verdade eu acho que, veja só, nem no curso de Direito nós temos a disciplina, por exemplo, o Direito Eleitoral como disciplina obrigatória. Muito embora ela trate de questões tão sensíveis para o exercício da nossa cidadania. Ou pelo menos, enfim, que se tratasse disso com mais especificidade na questão do direito constitucional, mas a gente não tem isso. O cidadão não tem consciência ainda do voto, né? Se nós não temos isso nem nas escolas. É isso, se o próprio estudante de direito não tem, muito menos nós temos nas escolas, para se entender como é que funciona o nosso sistema eleitoral, qual é o papel do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. E da importância do poder do povo, né? Que está ali exatamente porque nós temos a democracia, que é o governo do povo para o povo, e o povo tem a possibilidade de escolher os seus representantes e acaba não levando a sério essa possibilidade de valor ímpar, né, que a própria Constituição confere. E eu acredito que essa mudança de pensamento realmente ela precisa e vem certamente com a educação. Com certeza seria a maior reforma política que a gente teria, seria ter maior educação política nas escolas, isso não tem a menor dúvida. Acredito que aqui seria quase que uma síntese desse ponto. Nós poderíamos ter tanto um exemplo de cima dos próprios partidos, não é? Abrindo, portanto, os seus regimentos para a democracia interna, não é? E para maior transparência, o que certamente seria exigido se o financiamento fosse público, não é? Eu acho que aí mesmo a autonomia constitucional não seria suficiente para impedir. E no outro extremo, evidentemente, a questão da educação, não é, Gisele? Porque aí, sem uma sociedade que tenha conscientização dos seus direitos e da importância da democracia para exercer os seus direitos, realmente a gente nunca vai conseguir alcançar, por melhor que seja o sistema eleitoral, ele sempre vai ser deficitário, não é? Sim, acho que na verdade é o eleitor entender que ele é o protagonista, ele é o protagonista. Né? Que ele pode ajudar a definir qual que vai ser a pauta do Congresso Nacional, né? Que ele tem papel primordial na configuração do sistema que nós adotamos. Porque eu acho que a gente acaba que pensa que a gente vota e está tudo resolvido, mas na verdade a gente tem que estar ali acompanhando, a gente tem que procurar pautar também, procurar colocar quais são as nossas reivindicações e o que a gente entende que é o melhor para a nossa democracia. No fundo, nós estamos discutindo o multipartidarismo agora porque nós estamos passando por uma crise também, né? Se nós pensarmos, a gestão política, ela vinha sendo de uma forma, conduzida de uma forma razoável, uma forma mediana até 2011, 2012. Nós passamos a ter uma crise. Aliás, é estranho, porque a maioria dos partidos políticos foram criados durante a década de 90, né? De 2011 a 2013 foram, salvo engano, 5 partidos políticos que foram criados. Então, a grande maioria dos partidos políticos foram criados antes, mas nós estamos repensando isso. Por quê? Porque nós estamos vivenciando hoje uma crise, né, na gestão, me parece, né, das forças políticas no nosso país. E realmente temos que pensar num mecanismo para adequar e superarmos esses momentos de crise, ainda que se trate do sistema um sistema multipartidário. Nós agradecemos aos convidados e a todos vocês que acompanharam o nosso Reflexões.